Era uma noite de outono e a cidade respirava um ar pesado, como se segredos antigos estivessem prestes a emergir das sombras. Yara, uma jovem arquiteta de sucesso, caminhava pelas ruas estreitas do bairro histórico, onde cada pedra do calçamento parecia guardar histórias de amor, traição e decadência. Ela estava ali para encontrar alguém que não via há anos. Gabriel, seu ex-amante e o homem que um dia prometeu mudar sua vida para sempre. O encontro não era por acaso. Ele a chamou com uma mensagem cifrada, algo que só os dois entenderiam. O Jardim das Orquídeas ainda floresce à meia-noite. Era um código do passado, uma referência ao lugar onde tudo começou e, talvez, onde tudo terminaria. Yara chegou ao antigo jardim abandonado. Um lugar que outrora fora palco de encontros secretos e juras de amor. Gabriel estava lá, tão charmoso e misterioso quanto ela lembrava, mas havia algo diferente em seus olhos, uma frieza que ela não conseguia decifrar. Ele a cumprimentou com um beijo no rosto, mas seus lábios pareciam carregar mais do que saudade. Preciso da sua ajuda, Yara, ele disse, entregando-lhe um envelope com documentos sigilosos. Era um projeto arquitetônico de uma mansão que pertencia a uma família poderosa, os Montenegro. O que ele não contou é que aqueles papéis eram a chave para um segredo que poderia destruir vidas. Enquanto Yara mergulhava nos desenhos e nas anotações, descobriu que a mansão escondia uma passagem secreta construída durante a Segunda Guerra Mundial. Intrigada, ela decidiu investigar, mas logo percebeu que não estava sozinha. Alguém a seguia, e cada passo que dava parecia colocá-la mais perto de uma verdade perigosa. Gabriel sumiu, deixando apenas pistas enigmáticas, e Yara começou a questionar se ele ainda era o homem que ela um dia amou ou se havia se tornado algo mais sombrio. A trama se desenrolou em camadas. Yara descobriu que os Montenegro estavam envolvidos em um esquema de tráfico de artefatos históricos e Gabriel era o elo entre o passado e o presente. Ele não apenas a usara para acessar os documentos, mas também a colocara no centro de uma trama de traição e vingança. No entanto, quanto mais ela se aproximava da verdade, mais se apaixonava pela complexidade de Gabriel, mesmo sabendo que ele poderia ser seu algoz. Yara encontrou uma carta antiga no jardim, escrita por uma mulher, chamada Isabela, que falava de um amor proibido e de um tesouro escondido na mansão. Isabela era a avó de Gabriel, e sua história estava diretamente ligada aos Montenegro. Enquanto explorava a passagem secreta, Yara descobriu que Gabriel não era quem dizia ser. Ele havia assumido a identidade de um homem morto anos atrás, e seu verdadeiro nome era desconhecido. No clímax da história, Yara foi confrontada por Sofia Montenegro, a matriarca da família, que revelou que Gabriel era seu filho ilegítimo e que tudo havia sido planejado para que ele herdasse a fortuna da família. No entanto, Gabriel tinha seus próprios planos e Sofia não era tão inocente quanto parecia. Por último, Yara se viu diante de uma escolha impossível: entregar Gabriel à polícia e expor os segredos dos Montenegro ou ajudá-lo a fugir e abraçar o amor que ainda sentia por ele. Em um momento de pura tensão, ela decidiu queimar os documentos, destruindo as provas que incriminavam todos. Gabriel desapareceu na noite, deixando apenas uma orquídea negra no jardim, símbolo de seu amor impossível. Yara nunca mais o viu, mas sempre se perguntou se fez a escolha certa. Após queimar os documentos, Yara ficou parada no meio do jardim, observando as chamas consumirem o último vestígio da verdade que poderia ter mudado tudo. O ar cheirava a cinzas e orquídeas, uma combinação que a fez sentir-se viva e destruída ao mesmo tempo. Ela sabia que sua decisão não era apenas sobre proteger Gabriel, mas também sobre proteger a si mesma da dor de ver o passado desmoronar completamente. No entanto, a paz que esperava sentir nunca chegou. Nos dias seguintes, Yara tentou retomar sua vida. Mas algo dentro dela havia mudado. Ela não conseguia esquecer os olhos de Gabriel naquela noite, a maneira como ele a olhou antes de desaparecer,
como se estivesse pedindo perdão e despedindo-se ao mesmo tempo. As orquídeas negras que ele deixou no jardim começaram a murchar. E cada pétala que caía era um lembrete do amor que ela não conseguia deixar para trás. Um mês depois, Yara recebeu um pacote anônimo. Dentro, havia um diário antigo, com páginas amareladas e cheiro de poeira. Era o diário de Isabela, a avó de Gabriel, e nas últimas páginas, ela encontrou uma revelação chocante. O tesouro escondido na mansão não era feito de ouro ou joias, mas de segredos. Segredos que envolviam não apenas os Montenegro, mas também a própria família de Yara. Sua avó, uma mulher que ela sempre admirou por sua força e integridade, estava ligada à trama de traição e poder que Gabriel havia tentado desvendar. Yara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Tudo o que ela pensava saber sobre sua família, sobre Gabriel e sobre si mesma, estava em questão. Ela percebeu que, ao queimar os documentos, não havia apenas protegido Gabriel, mas também enterrado uma verdade que poderia tê-la libertado. Agora, ela estava presa em uma teia de mentiras, que parecia não ter fim. Determinada a encontrar respostas, Yara decidiu voltar à mansão uma última vez. Lá, ela encontrou Sofia Montenegro, que parecia ter envelhecido décadas em poucas semanas. A matriarca, agora frágil e vulnerável, confessou que Gabriel havia partido para sempre, deixando para trás não apenas o legado dos Montenegro, mas também uma mensagem para Yara: o jardim das orquídeas sempre florescerá, mas apenas para aqueles que têm coragem de enfrentar a escuridão. Yara entendeu, então, que Gabriel não havia fugido por covardia, mas para protegê-la de uma verdade que ele sabia que ela não estava pronta para enfrentar. Ele havia escolhido carregar o peso do segredo sozinho, deixando-a livre para viver sua vida. Mas Yara não queria mais ser livre às custas da ignorância. Ela decidiu que iria reconstruir a história, peça por peça, não importa o quanto isso a machucasse. Anos depois, Yara publicou um livro sobre a história da mansão e das famílias envolvidas, mas nunca revelou os nomes reais ou os detalhes mais sombrios. O livro foi um sucesso, e ela se tornou uma figura respeitada por sua coragem e sensibilidade. No entanto, em uma noite de outono, enquanto caminhava pelo jardim que agora havia restaurado, ela encontrou uma única orquídea negra florescendo sob a luz da lua. Ao seu lado, havia uma carta. A caligrafia era inconfundível. Yara, o jardim das orquídeas sempre foi nosso. Eu não poderia deixá-lo morrer. Gabriel. Ele nunca havia ido embora de verdade. Ele estava lá, em cada sombra, em cada pétala, em cada segredo que ela desvendava. E Yara percebeu que, às vezes, o amor não é sobre posse, mas sobre presença. Mesmo que silenciosa, mesmo que invisível. E você? O que faria se descobrisse que o amor da sua vida carregava segredos capazes de destruir tudo o que você conhece? Será que a verdade sempre vale a pena, ou há momentos em que o silêncio é a maior prova de amor? Deixe sua opinião nos comentários. E compartilhe essa história cheia de emoção e reviravoltas. Quem sabe você não descobre um final alternativo que nem eu imaginei. Até a próxima história.